estavam atuando. Pense em um ator. Chances altas de você ter pensado no Jackie Chan. E tem motivo pra isso. Porque ele é maluco. No filme Police Story, tem uma cena em que ele precisa descer por um cano de um shopping. O problema é que esse cano tava rodeado de luzinhas de Natal que estavam ligadas de verdade. Ele olhou pra situação e pensou, tá de boa. Ele então correu e pulou nesse poste gigante. E deslizou até cair por essas vidraças. Por causa do atrito, ele queimou as mãos, foi eletrocutado pelas luzes de Natal, deslocou o ombro e fraturou a pelvis. Um dos lugares mais dolorosos de se quebrar. E depois de tudo isso, ele simplesmente levantou, olhou como a cena tinha ficado, gostou e continuou gravando o filme. Momentos em que atores não estavam atuando. Pense em um ator. Chances altas de você ter pensado no Jackie Chan. E tem motivo pra isso. Porque ele é maluco. No filme Police Story, tem uma cena em que ele precisa descer por um cano de um shopping. O problema é que esse cano tava rodeado de luzinhas de Natal que estavam ligadas de verdade. Ele olhou pra situação e pensou, tá de boa. Ele então correu e pulou nesse poste gigante. E deslizou até cair por essas vidraças. Por causa do atrito, ele queimou as mãos, foi eletrocutado pelas luzes de Natal, deslocou o ombro e fraturou a pelvis. Um dos lugares mais dolorosos de se quebrar. E depois de tudo isso, ele simplesmente levantou, olhou como a cena tinha ficado, gostou e continuou gravando o filme. 99% das pessoas não acertam onde o cubo tá? Duvido, eu vou acertar. Ok, por enquanto tá simples, é só prestar atenção. Meu Deus, tá ficando meio rápido, mas eu acho que eu sei onde tá. Tô acompanhando, eu acho. Tá, fica bem mais difícil quando ele troca rápido de lugar, mas eu tô acompanhando. Eu acho que vai dar pra ganhar. Pessoas que só comem a mesma coisa todo dia. Esse cara decidiu ser vegetariano, só que ele odeia vegetais. E por isso, há 25 anos, ele só come pizza de queijo em todas as refeições. Porque é a única coisa sem carne que ele gosta de comer. Já essa britânica só come miojo. Aos 5 anos de idade, ela decidiu que só comeria isso. E hoje, com 18 anos, a saúde dela é tão ruim que os médicos falam que é igual a de uma senhora de 60 anos. Por fim, pra Ladiane só come ar, teoricamente. Desde 1940, ele diz que não comeu nenhuma comida, nem bebido nada, nem água. E ele morreu em 2020 com 90 anos. Pessoas que só comem a mesma coisa todo dia. Esse cara decidiu ser vegetariano, só que ele odeia vegetais. E por isso, há 25 anos, ele só come pizza de queijo em todas as refeições. Porque é a única coisa sem carne que ele gosta de comer. Já essa britânica só come miojo. Aos 5 anos de idade, ela decidiu que só comeria isso. E hoje, com 18 anos, a saúde dela é tão ruim que os médicos falam que é igual a de uma senhora de 60 anos. Por fim, pra Ladiane só come ar, teoricamente. Desde 1940, ele diz que não comeu nenhuma comida, nem bebido nada, nem água. E ele morreu em 2020 com 90 anos. E se você nunca mais comesse essas coisas? Se você parasse de comer vegetais, no começo nada mudaria. Mas logo você sentiria muita dificuldade pra fazer cocô pela falta das fibras. A sua pele e cabelo ficariam horríveis e você poderia ter anemia. Parando de comer gordura, você provavelmente acha que ficaria mais saudável, né? Mas na real, seu corpo não conseguiria produzir hormônios importantes, nem absorver várias vitaminas. E você iria de vala. Mas se você nunca mais comesse doce, no começo ia ficar bem mal-humorado. Só que com o tempo, a sua pele e dentes ficariam mais bonitos. O seu humor ia melhorar e os seus níveis de ansiedade iam cair. Por fim, se você deixasse de comer frutas, pegaria doenças muito fácil. Além de não comer várias vitaminas importantes. E fariam o seu cabelo cair e sua pele ficar muito seca. Qual o jeito certo de escrever esses números? Primeiro, 8. Eu acho muito fofo quem separa as duas bolinhas, mas eu não consigo. Número 2. Pra mim, o jeito da esquerda é pra adultos e o jeito da direita é pra crianças. Me desculpe, eu não faço as regras. Ah, ué, tem outro jeito de desenhar? Quem que desenhou assim? Não é possível. Letra I. Quem que começa com o pontinho? Coisa de psicopata. Não. 9. Começar com a bolinha ou com a parte reta. O único jeito possível é a bolinha. Por fim, B. Eu faço o risquinho e depois as bolinhas. Se você consegue ler isso, parabéns. Você faz parte dos 2% mais inteligentes. Porque mesmo as letras estando bagunçadas, se a primeira e a última letra forem iguais, o seu cérebro consegue entender o que tá escrito. Dá um peteleco na tela. Vai valer a pena. Fez um despertador impossível de ignorar, porque tava cansado de tentar acordar o filho e ele não levantar. Ele chama uma vez e o filho não acorda. Chama uma segunda e ele nem se mexe. E é aí que ele pede pra Alexa tocar o alarme e isso aqui acontece. Com quantos anos você descobriu que tem várias coisas de madeira que na verdade são tinta, imitando madeira? Nem pra ser um papel de parede ou alguma coisa do tipo. É literalmente só um paninho. Esse cara é um gênio, porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais e ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito
muito difícil, porque ele precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso, ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de 100 dólares, ele voltou a andar. Esse cara é um gênio, porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais e ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito difícil, porque ele precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso, ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de 100 dólares, ele voltou a andar. Esse cara é um gênio, porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais e ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito difícil, porque ele precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso, ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de 100 dólares, ele voltou a andar. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Porque os elevadores da França são tão pequenos, eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Porque os elevadores da França são tão pequenos, eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Porque os elevadores da França são tão pequenos, eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Nunca acredite no que você vê na internet, porque durante essa live tudo parecia normal, até ela revelar que tava usando uma tela verde porque o seu quarto na verdade estava assim. Esse cara deixou um pincel muito tempo em química e ele saiu transparente. O que ele usou foi thinner, que é tão forte que dependendo do pincel e do tempo que você deixar, pode realmente descolorir as cerdas. Mas não desse jeito, porque esse vídeo é fake. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Quando um ator quebra uma garrafa na cabeça, isso não é vidro de verdade. Na real, é um material feito pra parecer muito vidro, mas não machucar. E ao mesmo tempo quebrar muito fácil. Ele chama açúcar de cena e antigamente era feito literalmente com açúcar. Mas hoje em dia é uma resina super fina, que é igual vidro, mas dá pra quebrar com a mão. Se você vê uma piscina assim, nunca nade. Porque piscinas assim e lagos parados são um ambiente perfeito pra uma ameba comedora de cérebros, que chama Naegleria fowleri. Quando você mergulha, a água com a ameba entra no seu nariz e chega no seu cérebro. Os sintomas aparecem depois de alguns dias e
são febre, dor de cabeça e vômito. E isso é fatal 99% das vezes, então não pula aí! Se você vê uma piscina assim, nunca nade, porque piscinas assim e lagos parados são um ambiente perfeito para uma ameba comedora de cérebros, que chama Naegleria fowleri. Quando você mergulha, a água com a ameba entra no seu nariz e chega no seu cérebro. Os sintomas aparecem depois de alguns dias, e são febre, dor de cabeça e vômito. E isso é fatal 99% das vezes, então não pula aí! Se você vê uma piscina assim, nunca nade, porque piscinas assim e lagos parados são um ambiente perfeito para uma ameba comedora de cérebros, que chama Naegleria fowleri. Quando você mergulha, a água com a ameba entra no seu nariz e chega no seu cérebro. Os sintomas aparecem depois de alguns dias, e são febre, dor de cabeça e vômito. E isso é fatal 99% das vezes, então não pula aí! O que realmente acontece quando você joga sua moeda numa fonte? Muita gente acha que as moedas ficam ali pra sempre, mas a maioria das cidades recolhem ela uma vez por semana ou por mês. Só que em lugares mais famosos, como a Fontana de Trevi, toda noite quando os turistas vão embora, uma empresa usa uma mangueira especial pra sugar todas as moedas. E por dia isso dá 25 mil reais. Depois eles secam, pesam e contam o dinheiro. Mas o que acontece com ele? Ele não fica pro governo, e sim é doado pra caridade. O que realmente acontece quando você joga sua moeda numa fonte? Muita gente acha que as moedas ficam ali pra sempre, mas a maioria das cidades recolhem ela uma vez por semana ou por mês. Só que em lugares mais famosos, como a Fontana de Trevi, toda noite quando os turistas vão embora, uma empresa usa uma mangueira especial pra sugar todas as moedas. E por dia isso dá 25 mil reais. Depois eles secam, pesam e contam o dinheiro. Mas o que acontece com ele? Ele não fica pro governo, e sim é doado pra caridade. O que realmente acontece quando você joga sua moeda numa fonte? Muita gente acha que as moedas ficam ali pra sempre, mas a maioria das cidades recolhem ela uma vez por semana ou por mês. Só que em lugares mais famosos, como a Fontana de Trevi, toda noite quando os turistas vão embora, uma empresa usa uma mangueira especial pra sugar todas as moedas. E por dia isso dá 25 mil reais. Depois eles secam, pesam e contam o dinheiro. Mas o que acontece com ele? Ele não fica pro governo, e sim é doado pra caridade.